Seja bem-vindo ao mundo marcial. Quando pensamos na Força Aérea dos Estados Unidos, normalmente imaginamos caças ultra-rápidos cruzando os céus, pilotos altamente treinados e algumas das tecnologias militares mais avançadas do planeta. Mas existe um lado pouco conhecido dessa força militar que raramente recebe atenção. Afinal, o que acontece quando um aviador é derrubado atrás das linhas inimigas? Quando um operador precisa proteger sua arma em um confronto físico? Ou quando a tecnologia deixa de ser uma vantagem e tudo se resume à capacidade de lutar e sobreviver? É justamente para responder a essas situações que nasceu o Air Force Combatives Program, o sistema de combate da Força Aérea Americana. Mais do que uma simples coleção de técnicas, esse programa representa uma filosofia de combate baseada em eficiência, adaptação e sobrevivência. Seu objetivo não é formar atletas ou campeões de torneios. Seu objetivo é preparar homens e mulheres para enfrentar o caos de um confronto real e continuar cumprindo sua missão mesmo nas condições mais extremas. Hoje vamos conhecer um dos sistemas de combate militar mais modernos do mundo e descobrir por que ele se tornou uma referência quando o assunto é preparação para o combate real. Durante décadas, os conflitos modernos mostraram uma realidade que muitos acreditavam ter desaparecido com a evolução das armas e da tecnologia militar. O combate corpo a corpo continua existindo. Mesmo em uma era dominada por drones, mísseis guiados e sistemas eletrônicos sofisticados, soldados e aviadores ainda podem se encontrar em situações onde a única ferramenta disponível é o próprio corpo. Capturas, emboscadas, confrontos em espaços confinados e operações de sobrevivência demonstraram que a capacidade de lutar continua sendo uma habilidade essencial. Foi a partir dessa necessidade que a Força Aérea Americana desenvolveu o Air Force Combatives Program. Inspirado nos programas de combate de outras forças militares, mas adaptado às necessidades específicas dos seus operadores, o sistema foi criado para desenvolver combatentes capazes de sobreviver, resistir e manter a capacidade operacional mesmo diante das circunstâncias mais adversas. O que é combatives? Antes de entender o programa, é importante compreender o significado da palavra combatives. Dentro das Forças Armadas Americanas, esse termo não se refere a uma arte marcial específica. Ele representa um conjunto de habilidades de combate voltadas para aplicação prática em situações reais. Diferentemente dos esportes de combate, onde existem regras, árbitros e limites definidos, o combatives busca preparar o militar para cenários imprevisíveis. O foco não é vencer uma competição. O foco é sobreviver. Cada técnica ensinada precisa possuir uma aplicação direta e funcional. O combatente aprende a controlar ameaças, escapar de situações perigosas, proteger equipamentos sensíveis e manter a capacidade de reação mesmo sob intensa pressão física e psicológica. As artes marciais que formaram o sistema e a importância da luta no solo. O Air Force Combatives Program não foi criado do zero. Ele nasceu da observação cuidadosa das artes marciais e modalidades de combate que demonstraram maior eficiência quando submetidas às exigências do mundo real. Em vez de seguir uma tradição específica, a Força Aérea Americana adotou uma abordagem extremamente pragmática. Tudo que funciona permanece. Tudo que não funciona é descartado. A principal influência vem do jiu-jitsu brasileiro. Sua capacidade de controlar, imobilizar e neutralizar um adversário utilizando técnica e alavancagem tornou-se uma ferramenta extremamente valiosa dentro do ambiente militar. O jiu-jitsu mostrou que um combatente bem treinado pode superar diferenças de tamanho e força através do posicionamento correto e do controle eficiente. O wrestling fornece a base para o domínio físico do adversário. As técnicas de derrubada, controle corporal e pressão constante permitem que o combatente determine onde a luta acontecerá e em quais condições ela será travada. Em muitos confrontos, essa capacidade de impor o próprio ritmo pode decidir o resultado antes mesmo que golpes sejam trocados. O judô acrescenta projeções explosivas e desequilíbrios capazes de transformar o movimento do próprio adversário em uma vantagem tática. Uma queda bem executada pode interromper uma agressão instantaneamente ou criar a oportunidade necessária para assumir o controle total da situação. O boxe contribui com a movimentação, a leitura de distância e os golpes diretos. Sua simplicidade e objetividade o tornam extremamente útil quando uma resposta rápida é necessária. Já o Muay Thai oferece ferramentas poderosas para o combate a curta distância, especialmente através do clinch, dos joelhos e dos cotovelos. Em ambientes apertados, corredores, escadas ou compartimentos de aeronaves, essas técnicas podem fazer enorme diferença. O resultado dessa combinação é um sistema flexível e adaptável. O combatente não fica preso a um estilo específico. Ele aprende a utilizar a ferramenta certa para cada situação. Mas existe um elemento que se destaca acima de todos os outros dentro da filosofia moderna do combatives: a luta no solo. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram que confrontos reais eram resolvidos apenas através da trocação ou do uso de armamentos. A experiência acumulada pelas forças militares demonstrou algo diferente. Quando a distância desaparece e o contato físico se torna inevitável, muitos confrontos acabam evoluindo para agarramentos, quedas e disputas de controle corporal. Foi justamente essa realidade que transformou a luta agarrada em um dos pilares do programa.
Por esse motivo, o Air Force Combatives Program dedica uma enorme quantidade de tempo ao desenvolvimento das habilidades de grappling. O objetivo não é formar competidores, mas preparar combatentes para manter o controle mesmo quando tudo parece estar saindo do controle. Os militares aprendem a escapar de posições desfavoráveis, recuperar a vantagem, controlar adversários agressivos e continuar operando sob pressão extrema. A influência do jiu-jitsu brasileiro aparece novamente de forma muito clara. O programa ensina que permanecer calmo em situações difíceis é tão importante quanto possuir força física. Um combatente treinado aprende a economizar energia, identificar oportunidades e transformar momentos de desvantagem em oportunidades de domínio. Outro aspecto fundamental é a retenção de armas. Em um ambiente militar, perder o controle do próprio armamento pode ter consequências devastadoras. Por isso, a luta no solo é constantemente integrada a exercícios de proteção de armas e equipamentos, garantindo que o combatente mantenha seus recursos sob controle mesmo durante um confronto físico intenso. Além dos benefícios técnicos, a luta no solo desenvolve atributos mentais extremamente valiosos. Resistência psicológica, capacidade de adaptação, autocontrole e confiança são constantemente colocados à prova durante os treinamentos. Dentro do Air Force Combatives Program, a luta agarrada não é encarada como um esporte. Ela é vista como uma ferramenta de sobrevivência. Uma habilidade capaz de permitir que o militar recupere o controle de uma situação crítica, proteja seus companheiros e continue cumprindo sua missão quando tudo parece estar contra ele. Uma das maiores diferenças entre o Air Force Combatives Program e as artes marciais esportivas está no objetivo final. No esporte, o objetivo é vencer. No ambiente militar, o objetivo é sobreviver e cumprir a missão. Isso significa que o combatente não precisa necessariamente nocautear ou finalizar um adversário. Em muitos casos, basta criar uma oportunidade para escapar, proteger uma arma ou neutralizar uma ameaça por tempo suficiente para alcançar uma posição segura. Por esse motivo, o treinamento valoriza simplicidade, eficiência e tomada rápida de decisões. Os participantes aprendem defesa pessoal, derrubadas, controle corporal, luta no solo, retenção de armas e resposta a cenários de alto risco. Grande parte dos exercícios é realizada sob fadiga física e pressão psicológica, simulando as condições encontradas em operações reais. O objetivo é criar reflexos confiáveis que continuem funcionando quando o corpo estiver cansado, sob adrenalina e diante de situações imprevisíveis. É nesse ambiente que a mentalidade de combate começa a ser construída. Talvez o aspecto mais importante do programa não seja físico. O Air Force Combatives Program busca desenvolver indivíduos capazes de agir quando a maioria das pessoas congelaria. Os treinamentos ensinam o combatente a controlar o medo, tomar decisões rápidas e continuar funcionando sob pressão extrema. A confiança adquirida durante o treinamento se transforma em uma ferramenta operacional poderosa. O objetivo final é criar profissionais capazes de manter a clareza mental mesmo nos momentos mais difíceis. O Air Force Combatives Program conquistou respeito porque está em constante evolução. Ele não depende de tradições nem de dogmas. As técnicas são avaliadas continuamente com base em sua eficácia prática. O que funciona permanece. O que deixa de funcionar é substituído. Essa busca permanente por eficiência permitiu que o programa acompanhasse a evolução dos conflitos modernos e permanecesse relevante para as necessidades atuais. Ao observar uma seção avançada do programa, é impossível não notar semelhanças com o MMA moderno. Derrubadas, controle de posições, transições rápidas e técnicas de finalização fazem parte do treinamento. Mas existe uma diferença fundamental. O MMA busca determinar quem é o melhor lutador dentro de um conjunto de regras. O Air Force Combatives Program busca preparar guerreiros para situações onde não existem regras. Cada técnica, cada exercício e cada treinamento possuem um único propósito: aumentar as chances de sobrevivência e garantir o cumprimento da missão. O Air Force Combatives Program representa muito mais do que um sistema de luta. Ele é a união entre técnica, disciplina, adaptação e mentalidade de combate. Um sistema onde a eficiência vale mais que a aparência, onde a sobrevivência vale mais que a vitória esportiva. E onde a força mental é tão importante quanto a capacidade física. Se você gostou deste conteúdo, deixe sua opinião nos comentários sobre o Air Force Combatives Program. Qual sistema militar de combate você gostaria de ver aqui no mundo marcial? Curta o vídeo, compartilhe com outros apaixonados por artes marciais e combate real, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.